Boa tarde a todos. Antes de começar minha fala, eu gostaria de ressaltar a importância desse encontro, de dizer o quanto eu estou feliz e satisfeita dessa iniciativa da Biblioteca da FAO, e também agradecer pela organização do evento, em especial para a Marilis e para todos os outros envolvidos, que esse, sim, é um fórum bem importante. E no Brasil, acredito, eu desconheço outro momento que a gente nos tenha sido oportunizado discutir esse tipo de assunto. A minha fala é referente ao caso Fiocruz. O furto da Fiocruz já tem 10 anos de existência e não houveram outros. Vou falar um pouco do histórico desse furto, da repatriação e da segurança preventiva que foi adotada na biblioteca pós-furto. Antes de falar do furto, eu vou apresentar rapidamente aqui a Fundação Oswaldo Cruz. Acredito que a maioria de vocês já tenha pelo menos ouvido falar. A Fiocruz ela já tem mais de 100 anos de existência, assim como a própria Biblioteca de Manguinhos. A instituição foi criada em 1900 em prol do combate à peste bubônica e, desde a sua origem, ela é atuante na área de saúde pública. Sua sede está localizada na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Manguinhos, na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. Eu resolvi destacar essa informação porque a Avenida Brasil é uma avenida que serve de passagem para os mais diversos municípios da cidade. Ela é uma rota que dá acesso tanto a muitos bairros quanto a muitos outros municípios. Atualmente, a Fiocruz está presente em 11 estados brasileiros e na África. Os 5 eixos de trabalho da instituição são ensino, pesquisa, produção, inovação e serviços. Desde a sua origem, a instituição ela trabalha com esses nortes. A Biblioteca de Manguinhos ela fica no prédio do Castelo Morisco, que é o prédio símbolo da instituição. O acervo dessa biblioteca começou a ser formado em conjunto com a própria instituição. Então, a biblioteca sempre foi entendido pelos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, na época, Instituto Soroterápico Federal, que a biblioteca era um lugar, e continua sendo um lugar de pesquisa. Então, era lá que se faziam as mesas, por exemplo, das quartas-feiras, que depois eu vou mostrar a foto, e que se tinha todo um processo de discussão científica para a produção de novos tratamentos, de novos medicamentos e de novas pesquisas para a área de saúde pública. A instalação do espaço físico da biblioteca, em seus primórdios, ela aconteceu em um barracão de obras durante a construção do castelo. Então, antes de haver o prédio, a biblioteca já existia, de forma improvisada. A estrutura física da biblioteca ficou totalmente pronta em 1909. A instituição foi fundada em 1900. Em 1909, a estrutura da biblioteca fica pronta. O prédio, por total, em 1918. E, nesse mesmo ano, o acervo passou a ocupar a ala norte do 3º andar do castelo, assim como seu salão de leitura. Então, mais para frente, eu vou mostrar a foto do prédio. E, desde 1909, a biblioteca ela ocupa o mesmo lugar. Essa biblioteca ela foi planejada e projetada pelo próprio Oswaldo Cruz, e esse lugar escolhido para acolher o seu acervo. A seção de obras raras ela ocupa o espaço original da Biblioteca do Instituto Oswaldo Cruz, até os dias atuais. Instituto Oswaldo Cruz, por quê? A instituição começou com a denominação de Instituto Soroterápico Federal, depois passou a ser Instituto de Patologia Experimental, em 1908. Em 1909, ela passa a se chamar Instituto Oswaldo Cruz, obviamente em homenagem ao Oswaldo Cruz. A seção de obras raras, aquela porta ali do corredor é a nossa porta de acesso principal. Ela fica fisicamente separada do prédio das obras de acervo corrente. Então, o nosso acervo ele não está misturado ao acervo corrente, e nem os seus pesquisadores consulentes
se a gente tem uma, digamos, vantagem, é essa. Então, a gente consegue promover um acesso muito mais rigoroso. A gente tem cerca de 50 mil itens no acervo, 35 mil itens catalogados, 15 mil itens mapeados, e eu resolvi destacar essa informação, porque quando nós chegamos à biblioteca, eu sou servidora da Fiocruz desde 2006, da seção de obras raras desde 2011, e quando eu e a minha colega Tarsila, que passou nesse concurso desse ano de 2011, entramos, havia parte do acervo não catalogado, como há até hoje, mas como a gente viu que não haveria possibilidade de catalogar tudo rápido, então nós resolvemos mapear, identificar tudo que a gente tem. Hoje nós sabemos tudo que a gente tem, independente do Aleph. Porque, no nosso caso, a gente também trabalha com a localização fixa, então a gente precisava reunir coleções enormes, de 90 volumes, de 42 volumes, antes de colocá-las no seu local de localização fixa. O escopo da biblioteca é da área das ciências biomédicas, aí eu descrevi os assuntos, não vou ler porque não há necessidade. O nosso acervo ele tem itens do século XVII ao XXI, sendo o nosso corte temporal de 1930. Então, tudo que for pós-30, que está com a gente, é porque tem um motivo, é uma obra especial, tem assinaturas de figuras importantes da instituição e muitas outras características. Nós temos coleções de livros, periódicos, teses, folhetos, manuscritos, bibliotecas particulares e outros, porque foi a partir da Biblioteca de Manguinhos que se começou a formar acervos. O Museu da Vida, o Arquivo Histórico, a concepção dos acervos arquitetônicos vieram depois. Na década de 80, se formou a Casa de Oswaldo Cruz, unidade hoje responsável pela preservação dos acervos institucionais. Essa é uma foto que tem no nosso salão de leitura. A pessoa, não sei se dá para vocês verem, de bigode inclinada, é o Oswaldo Cruz. Aí é uma reunião da mesa das quartas-feiras, que depois passou a ser na Biblioteca de Manguinhos, no pavilhão morisco. Ali é do lado de fora, ainda no barracão de obras. Se vocês perceberem, do lado esquerdo de vocês tem escaninhos, onde eram distribuídos os artigos. O Oswaldo Cruz, ele escolhia os artigos que chegavam mais atualizados e distribuía para os seus pesquisadores, e todas as quartas-feiras eles se reuniam para discutir e saber o que cada um estava produzindo na sua área. Isso se manteve quando a biblioteca foi instalada no castelo, e ainda hoje, no prédio novo da Biblioteca de Manguinhos, que não é esse que eu vou mostrar, é realizada a exposição, todas as quartas-feiras, dos fascículos que acabaram de chegar na biblioteca. Então, essa foto é de 1904. Caso Fiocruz. Bom, eu não estava lá em 2006, 2007, eu estava na instituição, mas não na seção de obras raras, trabalhava no acervo corrente, não vivi o furto, não vivi de fato a experiência do furto. Então, eu queria destacar para vocês que os dados que eu estou fornecendo foram fornecidos pela Procuradoria da Fiocruz e também foram buscados em documentos administrativos. Eu evitei ao máximo colocar dados orais, porque não são dados oficiais. Então, tentei buscar dados institucionais, oficiais, e por isso eu vou me limitar, eu vou explicar, na verdade, para vocês mais para frente, que existe umas observações bem interessantes para a gente observar a partir desses dados, principalmente de quando a gente está de fora para dentro. A denúncia foi feita à Polícia Federal em 2007. Vejam que eu não estou afirmando que o furto foi em 2007, mas sim a denúncia. Nos documentos administrativos são apontados 93 registros catalográficos como furtados, no caso registros, não volumes, 93 registros, 250 obras furtadas. Esses dados foram fornecidos também pela Procuradoria. No entanto, o que está sendo designado como obra pela Procuradoria é, na verdade, um item físico. Então, seriam, teoricamente, 250 itens. E 140 itens recuperados, 138
até 2012, 13, em 2014 a gente conseguiu fazer uma recuperação inusitada que eu vou explicar para vocês. Caso Fiocruz, recuperação. A recuperação de itens ou parte desses itens ocorreu em 3 lotes e uma visita técnica. Vejam que eu falei para vocês que o registro foi feito no início de 2007, foi janeiro de 2007, o registro policial junto à DELEMAP, Delegacia do Patrimônio Histórico e Artístico e de Meio Ambiente e derivados. Então, o primeiro lote recuperado, eu ordenei por ordem de recuperação, tentando respeitar a mesma ordem dos documentos administrativos. Então, ele foi recuperado em 16 de agosto de 2010, esse primeiro lote, contendo 51 litogravuras. A apreensão foi feita em 31 de julho de 2010 pela DELEMAP. E aí, na ocasião, a Fiocruz solicitou ser nomeada depositária fiel das obras apreendidas até o final da ação penal, podendo, então, passar à reintegração de posse dos bens. Ser fiel depositária fiel, é uma questão assim, ó. As obras ficam em nome da pessoa, de uma pessoa, não é da instituição, é de uma pessoa física. No nosso caso, foi o chefe da segurança do campus, o determinado pela instituição, que seria o depositário fiel e responsável por essas obras. O segundo lote foi recuperado em 15 de 11 de 2011, um álbum fotográfico, 19 livros e 49 lâminas. Vejam a apreensão. Foi feita em 28 de 11 de 2006. E só foi realmente recuperada, ou seja, trazida para a instituição em 2011, porque essa apreensão foi feita fora do Brasil. Foi feita em Puerto Iguaçu, na Argentina, na fronteira de Foz do Iguaçu com a Argentina, a cidade de Porto Iguaçu. E aí a Fiocruz também solicitou a condição de fiel depositária das obras. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte. A denúncia foi feita em 2007, em janeiro. A apreensão foi feita em 28 de 11 de 2006. Então, com isso, eu posso inferir e concluir que só se foi descoberto o furto a partir da apreensão, que aconteceu em 28 de 11 de 2006 na Argentina. O terceiro lote ele foi recuperado em 10 de 7 de 2012, 18 livros, apreensão realizada pela 14ª Delegacia de Polícia de São Paulo, capital. E a Fiocruz também solicitou a condição de depositária fiel. E aí, como eu falei para vocês, que o chefe da segurança foi o depositário fiel nominado pela instituição, ele solicitou que as obras não fossem colocadas na biblioteca, até que se finalizasse a condição dele de depositário. Então, o que foi feito? Foi esvaziada uma sala dentro do prédio dele, ao lado da sala dele, porque foi uma exigência da própria pessoa. Foi feito um monitoramento ambiental, higienização do ambiente, e todos os itens recuperados foram higienizados e acondicionados, vistoriados, colocados em quarentena, antes de serem ali depositados de forma definitiva, até poder ser devolvida para a biblioteca, que só aconteceu, se eu não me engano, em 2013. Acho que foi. Visita técnica. Então, contem 3 lotes de apreensões. Essa visita técnica foi feita ao DELEMAP, ao depósito da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A gente recuperou 2 volumes de uma mesma obra. Da seguinte forma, a conservadora, na época, responsável pelo laboratório de conservação, havia ido num evento no Forte de Copacabana, se eu não me engano. E daí chegou e falou para mim que ela ouviu lá da DELEMAP que haviam obras apreendidas no depósito. E que uma dessas obras era um certo palmaro, que também havia sido furtada da nossa biblioteca. Nós ficamos pedindo bastante tempo para acessar esse depósito e nos foi dada essa permissão. Então, eu e o Marcelo, depois eu e a Fátima, que é a chefe da Biblioteca de Manguinhos e conservador,
Fizemos várias visitas ao depósito da Polícia Federal e inventariamos todo o material arquivístico e bibliográfico do depósito. E aí, nessa situação, a gente encontrou nos nossos 2 volumes do Certum Palmarum. Então, hoje a Delimap, depois dessa nossa atuação parceira, conjunta, porque eu acho que é isso que tem que ser, da mesma forma que a gente não está preparado para trabalhar com leis, com a justiça, eles também não estão preparados para trabalhar com acervos. Então, nós fizemos todo o inventário fotográfico e descritivo do material do Delimap e entregamos ao final. Então, essa aqui é uma imagem da agência Fiocruz de Notícias do recebimento da repatriação, que demorou cerca de 5 anos, aqui no segundo lote, apreendido em 2006, recuperado em 2011, das obras apreendidas na Argentina. Essas obras foram apreendidas pela aduana, elas não foram apreendidas pela polícia de forma direta. Foi através da aduana argentina, que seria a Receita Federal, que, na hora de você ultrapassar a ponte Tancredo Neves, a ponte da Fraternidade, essas obras foram interceptadas, recolhidas e repatriadas. Demorou cerca de 5 anos, porque houve um envolvimento do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, porque se tratava de itens brasileiros alocados em outro país. Para recuperar provas de procedência. Eu achei interessante falar assim, um pouco da questão da procedência, porque a gente acaba ficando muito apegado aos carimbos, né? É claro que eles são importantes, no sentido de que você visualmente vê a obra carimbada, vai falar, essa obra é de fulano de tal. No entanto, existem muitas formas de você provar a procedência. Eu só pude recuperar e exercer essa prova de procedência na visita técnica de 2014. E não tinha carimbos. E aí? Então, o que a gente usou? Os registros catalográficos da base Aleph, que é a base que a gente utiliza na Fundação Oswaldo Cruz, os livros de tombo, de 1911, quando essa obra chegou na biblioteca, catálogos publicados, digitalização e microfilmagem, marcas de propriedade, que não se resumem só ao carimbo, marcas do exemplar, marcas que individualizam o nosso exemplar, que dizem que ele é nosso, e registros de intervenções, como, por exemplo, o nosso Certum Palmarum estava restaurado. E aí você tem registros desse tipo de intervenção. Quando você manda uma obra para restauração, você vai ter um laudo, antes e depois, inclusive fotografias. Então, esses registros de intervenções, por mais que sejam documentos arquivísticos, registros arquivísticos da própria biblioteca, eles são importantes. Eu coloquei aí alguns exemplos de marcas de procedência. Esse é o nosso Ex Libris, da Biblioteca de Manguinhos. Existe toda uma encadernação padrão que era executada na Biblioteca de Manguinhos desde o início, lá dos primórdios da biblioteca, que é uma encadernação vermelha, com a adoração do Ex Libris na lombada ou Super Libris na capa. E a folha de guarda mourisca, que ela é uma folha inspirada no livro de Alhambra, que também inspirou a construção do nosso pavilhão. Esse, ao lado aqui, é a marca, o carimbo seco. Então, eu vi obras, agora peguei elas de novo por conta da palestra aqui do evento, e vi obras, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, adulteradas, colocados ex libris falsos para despistar a procedência das obras, e à frente deles, a nossa marca d'água. O nosso livro tombo, anterior a esse que está na foto, ele era de 1986 e terminou as páginas. E daí a gente se deparou com uma situação de como fazer outro livro tombo. A empresa faliu. Como vamos fazer do mesmo jeito? O Aleph, nós não temos o livro tombo eletrônico, e para nós, que chegamos lá em 2011, foi muito carente a questão dos registros. Os registros não só catalográficos, não, que esses até eles acontecem, eles estão na base, mas de registros sobre a história do acervo e da própria biblioteca.
Então, nós resolvemos, nós mesmos, produzirmos um novo livro-tombo, com as características que a gente achasse que deveriam constar num livro-tombo. Então, nós pedimos a gráfica da Fiocruz para fazer toda a arte dele. Eles fizeram essa folha aí de rosto, né, de abertura, dizendo que o livro é nosso, o livro-tombo, Biblioteca de Manguinhos. Ao você virar essa página, você vai ter algumas folhas destinadas a registros, que a gente, por exemplo, encontrou. Vou dar um exemplo real. Um segundo livro de tombo aberto só para teses. E aí a gente fez uma reunião, decidiu que iríamos usar aquele até o final, e, após isso, todas as obras iriam continuar, obviamente, sendo registradas num livro só. Mas tudo isso foi registrado na folha folha de rosto. Todas as coisas que a gente conversa e acha que é relevante para a coleção, a gente registra nas folhas iniciais do livro-tombo. E aí, depois delas, vamos ter colunas com um volume, título, autor, ano e tudo mais que tem direito, localização. Então, além do livro de tombo, como uma prova de procedência, a gente vai ter o carimbo da instituição, que vai variar, né? O ex-libris não, o carimbo seco não, mas o carimbo molhado vai variar. A gente tem vários ao decorrer da história da biblioteca. E também carimbos e marcas que não são de procedência direta da nossa biblioteca, mas que vão individualizar o nosso exemplar. Isso também tem que estar previsto na catalogação do registro. Eu vou mostrar mais para frente. Eu vou pular rapidinho, depois eu volto. Esse é o registro, um exemplo de registro catalográfico, e a gente aí no campo de notas vai descrever todo o nosso exemplar, todas as marcas, independente se elas são pertinentes à Fundação Oswaldo Cruz ou se são marcas adquiridas pelo exemplar ao longo da sua existência. Então, isso também serve de prova de procedência para a polícia, né? Com certeza. Aqui a gente tem a página de Obras Raras Fiocruz. Hoje ela é uma página adepta de colaboradores, são 19 bibliotecas da rede Fiocruz. Nós fomos o plano piloto, já entrou a Casa de Oswaldo Cruz e, em breve, entrarão todas que tiverem obras raras ou especiais para depositar e que tenham interesse. Então, é claro que uma obra digitalizada, você vai ter a imagem da obra, toda ela. Então, também pode vir a servir de prova de procedência. Essas são imagens de algumas das nossas obras furtadas. Esses gatos são do livro do Eliot, totalmente dilapidado na volta, vou mostrar. Navalhado, rasgado, sem o livro-texto, só voltaram as pranchas. Essas são as condições que nós recebemos, alguns exemplos de condições de obras recuperadas. Adulterada, o Voyages lá em cima, mais para frente eu vou mostrar um slide que destaca o carimbo falso. Eu estou inferindo que aquele carimbo é falso, porque as obras apreendidas na Argentina, elas vêm com esse carimbo, provavelmente na tentativa de driblar o receptador ou a própria polícia. Vou mostrar mais para frente. Obras com manchas provocadas por fungos e por água, rasgos. E eu vou dizer para vocês que eu não coloquei todos os tipos de degradação aí das obras recuperadas, mas posso dizer que houveram obras com carimbos molhados que foi aplicado algum tipo de substância volátil, provavelmente éter, álcool 70, para tentar remover o carimbo. É óbvio que ficou uma aberração, mas ainda assim se consegue adulterar o carimbo. Raspagem também do carimbo. Ou mesmo mutilação da obra, retirando aquele pedaço, que aí fica uma coisa mais grotesca ainda. Ou mesmo a retirada da folha de rosto, como foi falado, né? Esse é o carimbo seco aplicado às obras de uma forma muito grosseira, em diversas partes da mesma obra, onde jamais uma pessoa em sã consciência iria fazer. Em cima de imagens, em cima de pranchas, em cima de texto, em cima de folha de rosto, em todo lugar, indiscriminadamente. Esse carimbo está escrito Book Flower Store, querendo dissuadir aí talvez a procedência, no sentido de mostrar que essa obra não pertencia à instituição de verdade, à instituição de origem, no caso nosso, a Fundação Oswaldo Cruz. Inclusive, eu quero que vocês olhem e vejam que quem tiver, de repente, sofrido talvez furtos nesse período e tenha recuperado também obras, que se atente se esse carimbo existe também nas obras de vocês. Quem sabe não se consegue mapear
o furtador ou o receptador dessas obras através deles. E aí eu resolvi também destacar o slide aí do Pedersoli, que trabalha com gerenciamento de risco, onde ele fala dos 10 agentes de os 10 agentes de degradação. Ele vai falar de criminosos que não necessariamente vai ser quadrilha, Laércio e companhia. Podem ser criminosos também, que nós já não aconteceu conosco pós 2011. Mas foi muito importante para a gente conviver com a Ivete, que tinha sido bibliotecária até 2013, e passou uma experiência muito longa para a gente. Por exemplo, contou de uma revista que foi furtado um determinado artigo por um pesquisador pós-doc, de uma instituição muito importante aqui no Brasil, que recortou só esse artigo, que só a Fiocruz tinha no Brasil, enfiou na jaqueta e meteu o pé. E aí, chegar aí no item de segurança preventiva, porque o que acontece? Parece que a questão da segurança ela tá limitada ao espaço da biblioteca. Isso não é verdade. Todos temos responsabilidades. Não só quem trabalha dentro do acervo, mas essa segurança tem que começar lá fora, na porta da Avenida Brasil, como eu falei para vocês. Então, a localização e o espaço físico são itens importantes a ser considerados na segurança preventiva. O acesso às áreas de guarda, o atendimento ao usuário, os visitantes. Eu vou falar um pouco do procedimento operacional de segurança e da rotina, todos mais para frente. Práticas para a implementação da segurança preventiva. Promover o controle de acesso. Para a gente, essa é uma prática, aliás, todas elas que parecem coisa do outro mundo, mas depois que entrou na rotina, diluiu. Virou parte do trabalho. Então, a gente promove o controle de acesso. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu vou falar, então, não sei se mais para frente vai ter. Como é que a gente faz esse controle de acesso? Se é usuário, a gente vai digitalizar o documento de consulta. Ele vai apresentar um documento, uma identidade, um passaporte, o que seja, a gente digitaliza esse documento. Anteriormente era filmado, mas a gente descobriu que o que era filmado só durava 15 dias, então não adiantava muito. Então, a gente digitaliza e também ele preenche a ficha de acesso e a obra que ele quer, ele preenche tudo isso. Além disso, a gente também faz o controle de acesso, por exemplo, das pessoas que trabalham com a gente da limpeza ambiental. A gente tem uma planilha onde foi estabelecido dias certos da semana para fazer a limpeza da sala A ou da sala B. E a gente diz quem foi que limpou, a hora que limpou e onde. Parece coisa esquizofrênica, mas funciona muito bem. A gente também tende a evitar a rotatividade pessoal, principalmente na parte da limpeza ambiental, é uma coisa assim que eles querem o tempo todo mudar o pessoal que limpa a biblioteca. Então, a gente já teve diversas conversas e hoje essa rotatividade é bem baixa. Também de seguranças, a mesma coisa. A gente também realiza registros de ocorrência, todo tipo de ocorrência atípica, estranha, ou mesmo o alarme começa a tocar e todo tipo. A gente tem um livro preto, que é o nosso livro de sinistros, e aí a gente escreve tudo nele. Lógico, tem computador, tem e-mail, a gente faz registros, mas esse livro a gente sentiu muita falta desses registros quando a gente entrou. Então, a gente escreve. E a gente também faz a orientação ao usuário de exatamente onde ele pode fazer a consulta. Ele não pode pegar o livro e ir para o local que ele acha que deve. Vou mostrar mais para frente. Esse é o nosso prédio. A biblioteca fica no 3º andar, ali perto do coqueiro, aqui do lado direito de vocês. Toda a ala norte é nossa. Aqui na ala sul a gente tem uma sala de trabalho e na varanda dos fundos a sala de conservação, porque os livros da seção de obras raras especiais elas não descem para o laboratório. Existe um polo lá só para isso. Esse é o nosso salão de leitura. Essa mesa grandona é a mesa das quartas-feiras, a mesma que eu falei lá no Barracão de Obras. Então, essa área não é permitido ao usuário que faça a consulta. Ali é uma área de visitação, é uma área onde a pessoa pode ir lá com seu próprio material estudar, mas para o usuário que vai consultar o acervo, não é permitido que essa consulta seja feita nessa área. Aqui é a outra área, na verdade, a gente tem um arco que divide a sala é enorme, de um lado aquela parte da mesa, do outro essa mesinha redonda, que é onde o usuário deve fazer as consultas. A mesa
com computador, que é onde tem acesso ao catálogo da biblioteca, materiais em formato digital, a mesa da recepcionista, onde tem aqui essa foto do Sérgio Arouca, e o mobiliário antigo, que é onde se distribui os artigos e as fichas catalográficas digitadas, datilografadas. Então, a gente aí vai pensar em considerar as camadas de acesso ao acervo. Ela não está restrita só à sala da biblioteca. Quando você chega na instituição, a portaria de acesso é uma camada. A portaria do prédio é outra. Estou acabando. A identificação do usuário na biblioteca é outra. E esses todos são espaços adjacentes à área de guarda. Você ainda não chegou nela. E na saída a mesma coisa. A gente tem todo um procedimento para o fechamento da biblioteca. O horário de trabalho é de 8 às 5, mas a biblioteca funciona de 8h30 às 4h30, exatamente no sentido de que haja um tempo para que nós mesmos possamos nos organizar em abrir e fechar a biblioteca com calma e também fazer todos os lacres, as chaves que a gente faz. Fechamento de todas as portas, colocação de cadeados, isso na saída. Lacre. O nosso lacre é feito em envelope, é um lacre também em malote numérico, controle e conferência dos lacres. Nós temos um caderno, no dia que a chave saiu hoje, anotei o número do lacre, quem lacrou, o horário que lacrou, pum. De manhã cheguei, vou olhar, é o mesmo lacre? É o mesmo número? Todos os dias. As áreas de guarda. A gente tem o controle de acesso às áreas de guarda, através dessa planilha que eu já falei para vocês, de controle de acesso da limpeza ambiental. Quando existem visitas dos técnicos das câmeras de segurança, a gente faz a visualização dos agentes que precisam acessar as áreas de guardas através das próprias câmeras, que a gente tem um monitor e olha. E o acompanhamento de pessoas estranhas que necessitam acessar a área de guarda, por exemplo, visitas da presidência, restauradores do prédio, visitas técnicas, etc. Ninguém entra sozinho. Somente o pessoal da limpeza mesmo, que é necessário. E não é permitido fotografar, nem filmar dentro do acervo, nunca. Quando o fotógrafo da presidência acontece dele tirar uma foto e tal, a gente já orientou diversas vezes que ele não fotografe a área de guarda. Se ele quer fotografar a cara da pessoa, tudo bem. A área de guarda, não. E nem colocar isso na internet. Outra questão da camada de acesso são aos agentes externos, os usuários. Eles são identificados, o acesso é restrito às áreas de guarda, ou seja, ele não pode ir às estantes e pegar essa obra, ele vai dizer o que ele quer e nós vamos buscar, e vamos acompanhar a consulta naquela mesa redonda, ele aqui e a gente aqui. Então, ele não fica sozinho também. Isso tudo eu estou contando pós-furto, né? Obviamente. Não sei antes, porque eu não estava lá. E o posicionamento dos usuários para consulta é um ponto único. Ele não pode fazer consultas em outros lugares, além daquele que eu falei para vocês. E os visitantes é proibido adentrar ou fotografar as áreas de guarda. Aí, queria muito destacar essa parte, que assim, o que serve para a Biblioteca de Manguinhos talvez não sirva para outras bibliotecas. Existe a questão do espaço físico. O nosso espaço físico tem uma entrada e uma saída só. Não está misturado com o acervo corrente, sabe? Então, tem muitas especificidades que são únicas de cada lugar. Então, a gente observa as nossas práticas e revisita também essas práticas, porque pode ter coisas que a gente esteja fazendo, que a gente, inclusive, identificou agora há pouco tempo, questão de cadeados, que estavam mal posicionados, e aí vamos refazer de outro jeito. A gente compartilha essas práticas com outras instituições, com outros colegas, na medida do possível, na medida que não coloque as informações sobre as nossas práticas de forma irresponsável. Né? É óbvio que a gente tem o maior prazer em colaborar, em compartilhar, mas questões que são relevantes para outros. Há questões que são relevantes só para a gente. Né? E esse POP, que é o Procedimento Operacional de Segurança, que nós fizemos junto com a própria CESEG, com o Museu da Vida, que aos sábados utiliza o salão de leitura, a área de guarda não, é só de segunda a sexta. E esse Procedimento Operacional de Segurança, ele visa distribuir responsabilidades. Por exemplo, a chave reserva fica em determinado lugar. Quem é responsável? É fulano, é o setor tal. E a mesma coisa em relação à senha, em relação à vigilância, há várias outras questões. Então, esse POP, ele visa distribuir
responsabilidades de forma equânime, justa, onde todos possam, da sua forma, realizar o seu trabalho de uma maneira correta. Tudo isso com custo zero. Até aqui, calma, que vai chegar a parte do dinheiro. Então, até aqui, tudo custo zero. São práticas, são boas práticas, que cada um pode formular as suas. E pode ver que está errado e fazer de novo, de novo, de novo. E, no entanto, para a implementação de várias ações, é fundamental o apoio e o envolvimento institucional de setores que devem estar comprometidos com a segurança preventiva. Eu vou dizer para vocês que a biblioteca, obviamente, ela não dá conta sozinha de cuidar de tudo, porque a gente não pode botar o prédio no bolso e levar para casa. Então, existem os responsáveis da área de segurança, da área de restauração de prédio, do setor de conservação. Então, tudo isso tem que se falar. Não adianta só um fazer a sua parte e outros não. E ficar um lado frouxo e outro apertado. Não adianta. O monitoramento da vigilância eletrônica, eu gostaria de ressaltar que não é uma prevenção, que o monitoramento eletrônico ele serve para o pós, quem roubou, onde roubou, quando roubou, até porque ninguém vai ficar olhando 24 horas por dia para a televisão do monitoramento eletrônico. Então, ele é preventivo. São câmeras, centrais de alarme de intrusão monitorada, recebimento do alarme, procedimento operacional e a manutenção do sistema eletrônico da segurança é realizado pela equipe de CFTV da Fiocruz. Aqui um orçamento que a gente fez em agosto para a revitalização de todo o sistema. A gente usa 9 câmeras, 9 pontos, e aí cada biblioteca vai ter uma quantidade específica para si. Então, só para ter uma ideia, que para 9 pontos, que estão distribuídos em corredores, salão de leitura, área de guarda, tudo com acionamento do nosso... A gente recebe avisos quando alguém entra na área de guarda que não é permitido, a gente recebe avisos no celular. Então, tudo isso é descrito, R$ 5.960. Intenção futura... A gente quer ter o acesso remoto às imagens da área de guarda através da rede Fiocruz de forma gratuita dentro da própria rede institucional. A gente quer publicar o POP também de forma institucional. E a gente também vem já fazendo isso, mas a gente quer intensificar ações de educação patrimonial, as que trabalham junto às áreas de guarda, para que entendam os motivos que levam a procedimentos específicos e rotineiros junto ao acervo e não fiquem com raiva. Porque a gente faz essas várias etapas e aí a gente pega o balde d'água e joga porque está com raiva. Entendeu? Então, a gente tem que explicar o porquê. Por que é importante? Para quê? Não é meu, entendeu? É de todo mundo. E aí eu trouxe essa frase porque ela tem servido muito para a gente, principalmente em tempos como esse. Essa é uma frase que está registrada no livro da Emília Bustamante, foi bibliotecária de Manguinhos durante muitos anos, até a década de 70. Que diz, é o último slide, de tal ordem era o interesse e a preocupação de Oswaldo Cruz nesse sentido, que certa vez, ameaçada a instituição de corte de verba e preocupado ele em resolver esse problema, alguém sugeriu fosse diminuída a dotação para aquisição de livros e assinaturas de revistas, ao que ele retrucou, corte-se até a verba para alimentação, mas não se sacrifique a biblioteca. E quando ele diz isso, ele não diz... Só que não vai tirar o dinheiro da biblioteca. Ele, com essa frase, ele está promovendo de como é importante a guarda desses acervos para a própria instituição. Então, é uma frase que hoje, 100 anos depois, ainda nos é muito útil. E é com ela que eu gostaria de terminar minha apresentação e deixar os meus contatos para... Então, são todos muito bem-vindos a conhecer o nosso acervo e a compartilhar práticas com a gente e experiências também. Desculpe a demora.